Fala pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a questão 6 da prova do OBMAP 2019, segunda fase, nível 1. Os números da tabela abaixo serão colocados nos círculos coloridos, de modo que nenhum deles apareça mais de uma vez e a soma dos números em 3 círculos consecutivos seja sempre múltiplo de 3. Complete o preenchimento abaixo. Bom, então vamos lá. Então nesse item A ele pede para completar o preenchimento aqui e ele diz que para cada 3 círculos a soma tem que dar um múltiplo de 3 preenchendo com os números que estão nessa tabela aqui. Então a gente tem esses dois primeiros aqui, 1 e 5. Bom, 1 mais 5 já dá um múltiplo de 3, né? Porque 1 mais 5 é igual a 6. Então o cara que eu tenho que colocar aqui e aqui não pode ser nenhum desses. Bom, esse aqui já não poderia ser. Não pode ser nenhum desses dois, nem nenhum desses dois. Por quê? Porque se eu coloco o 4 aqui, por exemplo, 1 mais 5 mais 4 dá 10, que não é múltiplo de 3. Certo? Se eu coloco, por exemplo, 8, 1 mais 5 mais 8 daria 14, que também não é múltiplo de 3. Então, o número que vai ter que entrar aqui e aqui, né, porque eu tenho esses 3 consecutivos e esses 3 consecutivos, já tem que ser um múltiplo de 3, uma vez que a soma desses dois já dá um múltiplo de 3. E a gente pode escolher qualquer um, tem várias maneiras de preencher isso. Então, eu vou colocar aqui à esquerda do 1 o 3. Bom, uma vez que eu já coloquei o 3, eu posso colocar o 6 e o 9 aqui. Então, vou colocar o 9. Beleza? Então, nem esse a gente pode usar mais, tá? Então, vou tirar aqui da lista, tirar aqui da lista e tirar esses dois aqui que já estavam preenchidos. Aí, vamos lá. 5 mais 9. 5 mais 9 dá 14. Então, se eu pego 14 e divido por 3, isso aqui dá 4, resto 2. Ou seja, para esse número virar um múltiplo de 3, basta somar 1. Porque quando eu somar 1, fica resto 3, que dá para dividir por 3. Então, os números que deixam resto 1 quando dividido por 3 aqui na tabela são o 4 e o 7. O 2 não, porque deixa resto 2, o 8 deixa resto 2 e esse aqui deixa resto 0. Então, o número que vai ter que entrar aqui, ele vai ter que ser ou o 4 ou o 7. Vou colocar o 4. Então, a gente descarta esse daqui. Beleza? Esses dois somados dá quanto? 1 mais 3 dá 4. Se eu pego o 4 e divido por 3, dá 1, resto 1. Isso significa que, para eu ter um múltiplo de 3, eu tenho que somar 2 aqui, né? Ou 2 ou 5, seja o que for. Ou seja, eu tenho que fazer com que esse cara vire um múltiplo de 3. Então, quais são os que deixam resto 2 quando dividido por 3? O 2 ou o 8. Então, eu posso colocar tanto o 2 quanto o 8 ali, que vai me dar um número múltiplo de 3 na soma. Vou colocar o 8. Então, aqui eu fiquei com 1 mais 3 mais 8, que dá 12, que é múltiplo de 3. E assim a gente vai fechando a tabela. Então, aqui, ó, 3 mais 8, 11. Então, 11, o próximo múltiplo é o 12, ou seja, basta eu pegar um número que deixa resto 1. Só tem um número que deixa resto 1 aqui nesse caso, que é o 7. Então, com isso, eu fiquei com 18, que é um múltiplo de 3. Então, esse 7 aqui já não posso mais usar. Aí, aqui, 9 mais 4 dá 13. Então, o próximo múltiplo de 3, depois do 13, é o 15. Ou seja, então eu tenho que acrescentar alguém que deixa resto 2. No caso, só tem um, sobrando que é o 2. 7 mais 2, 9. Então, aqui tem que ser um múltiplo de 3, porque o 9 já é. E, de fato, só sobra o 6. Então, esse preenchimento, que não é o único, respeita as condições do problema, ou seja, eu distribuí os números que estavam nessa tabela de tal maneira que, para cada 3 consecutivos, eu sempre vou ter a soma desses 3 múltiplos de 3. Beleza? Então, vamos resolver agora o item B. Explique por que, em qualquer preenchimento, 3 círculos consecutivos sempre são preenchidos com números de colunas diferentes da tabela. Bom, então vamos lá. Então,
Primeiro vamos analisar, ele falou que tem que ser, mostrar por que tem que ser sempre um de cada coluna diferente, né? Então, observa o seguinte, todos os números da primeira coluna, eles deixam resto 1 quando dividido por 3, beleza? Todos os números da segunda coluna, eles deixam resto 2 quando dividido por 3, e todos os números da terceira coluna deixam resto 0 quando dividido por 3, tá? O que a gente quer é que a soma de 3 consecutivos seja um múltiplo de 3. Então, se a gente somar esses 3 aqui consecutivos, então eu teria o quê? Resto 1 mais resto 1 mais resto 1 deixaria resto 3, que no caso é resto 0, porque é divisível por 3. Então eu conseguiria, por exemplo, ter resto 1 aqui, ter resto 1 aqui e ter resto 1 aqui. Então para esses 3 funciona. O problema é para o próximo trio, né? Para a próxima tripla aqui. Por quê? Porque esses 2 somados aqui vai deixar o quê? Vai deixar resto 2. Então, esse cara daqui, para que a soma desses 3 deixasse resto 0, esse cara aqui também teria que ser o quê? Teria que ter um resto 1. Só que todos os que têm resto 1, a gente já gastou, porque são todos os que estão aqui. Então, a gente não pode ter 3 consecutivos deixando o resto 1. De maneira análoga, se eu coloco 3 números com resto 2 aqui, ou seja, se eu coloco esses 3 aqui em sequência, a soma dos restos dá 6, que é divisível por 3. Então, esses 3 aqui, ok, se eu coloco esses 3 em sequência, independentemente da ordem, a soma deles vai dar um múltiplo de 3. O problema agora vai ser para o próximo. Por quê? Porque esses 2 aqui, somados, deixam o resto 4. Então, o meu próximo também teria que deixar resto 2, e isso não acontece. Por quê? Porque todos os que deixam resto 2 a gente já usou, certo? Se eu troco, e da mesma maneira, se eu pegasse todos os 3 com resto 0, daria a mesma coisa, recairia no mesmo problema, tá? Agora, considere a seguinte situação, considere que eu pegue 2 de uma mesma coluna, digamos 1, e 1 de uma coluna diferente. Aí eu não consigo nem avançar. Por quê? Porque esses 3 somados aqui deixam o resto 4, né? Que é equivalente a ter resto 1, né? Porque 4 dividido por 3 deixa resto 1. Então, sempre que eu pego 2 de uma mesma coluna e 1 de uma coluna diferente, eu não consigo fazer com que esses 3 somados deixem resto 0 quando dividido por 3. Então, de fato, a única maneira que a gente tem de conseguir preencher todo o círculo de tal maneira que a cada 3 números consecutivos somados deixe resto 0, é de fato pegando 3 de colunas diferentes. E a gente vai complementando. Então, por exemplo, peguei um que deixa resto 1 aqui, e peguei um que deixa resto 0, o terceiro obrigatoriamente vai ter que deixar resto 2, porque na hora que eu somar esses 2 dá resto 1, então eu tenho que pegar um número que deixa resto 2. Esses 2 aqui, eu tenho o quê? Eu tenho que somar e deixar resto 2, certo? Então, obrigatoriamente, o meu próximo aqui ele tem que deixar resto 1. Porque na hora que eu somar, vai ficar com resto 3, que é equivalente a 0. Aí pega esses 2. Já é um múltiplo de 3. Então, o próximo vai ter que ser um múltiplo de 3 também, para a soma dos restos ser 0, né? No fim das contas, na hora de dividir por 3. Então, é por essa razão que, para preencher esse círculo, a cada 3 consecutivos, cada um deles, de fato, vai ter que ser de uma coluna diferente, uma vez que aqui da primeira coluna deixa resto 1, da segunda coluna deixa resto 2 e o da terceira coluna deixa resto 0. Tá legal? Então vamos fazer o item C agora. Quantos preenchimentos diferentes são possíveis? Bom, então como a gente viu no item anterior, a cada 3 consecutivos, né, cada um vai ter que ser sempre de uma coluna diferente, né? E a gente organizou essas colunas olhando para o resto
que deixa na divisão por 3. Então, repara o seguinte, ó. Então, vamos supor, se esse aqui deixa resto 0, o próximo que vai deixar resto 0 não vai ser esse e nem esse. Vai ser quem? Vai ser esse aqui. Certo? Uma vez que eu coloquei um cara com resto 0 aqui, o próximo vai ser esse nem esse. Vai ter que ser esse aqui. Beleza? Então, o que a gente pode reparar? Uma vez que eu escolho um número para um círculo qualquer, considerando que esteja totalmente vazio, para eu botar um que deixa o mesmo resto na divisão por 3, eu vou ter que sempre pular 2 círculos. Isso independente, se eu colocasse um de resto 0 seria assim, como a gente viu, se fosse de resto 1 também seria dessa forma, se fosse de resto 2 também seria dessa forma, certo? Então, números com o mesmo resto, eles estão ligados dessa maneira aqui, ó. Então, esses 3 aqui vão ter que deixar o mesmo resto. Independentemente do resto que vai entrar aqui, ele vai fazer par com esse daqui. Aí eu tenho 1, 2, 3, vai fazer par com esse daqui. 1, 2, 3 vai fazer par com... Ou menor, né? 1, 2, 3 vai fazer par com esse daqui. Certo? E assim também eu vou ter esse com esse com esse e esse com esse. Beleza? Então vamos lá. Então, vamos agora então preencher esse círculo. Começando por esse daqui. Esse daqui, como ele está todo vazio, né? A gente tem 9 possibilidades, né? De 1 a 9. Então eu tenho 9 possibilidades para cá. Beleza? Então, já anota aqui. Então, o próximo que eu vou colocar vai ser aqui, ó, que faz par com ele. Então, digamos, dos 9, a gente escolheu algum determinado. Digamos que a gente tenha colocado o 3. Então, melhor, né? Para ficar aqui na mesma cor. Digamos que eu tenha colocado... pode botar o 3, só vou mudar a cor. Tá? Bom, então esse daqui só vai poder ser o 6 ou o 9. Então, para cá eu tenho 2 possibilidades. Aí, para cá, só vai restar quem? Só vai restar quem eu não escolhi. Se eu coloquei o 6, só vai restar o 9. Se eu coloquei o 9, só vai restar o 6. Então, aqui a gente tem uma escolha. Então, o preenchimento desse triângulo aqui fica 9 vezes 2 vezes 1. Então, já eliminamos uma coluna. Agora eu vou preencher esse cara daqui. Então, se eu já eliminei essa coluna, restam 6. Então, eu tenho 6 escolhas para cá. Então, vai ficar isso vezes 6 vezes. Bom, então, digamos que eu tenha colocado o 4. Então, esse e esse tem que ser dessa coluna. Então, eu vou ter 2 escolhas para cá e uma escolha para cá. Então, vai ficar 6 vezes 2 vezes 1. Então, já eliminei essa coluna. Para os 3 restantes, terão que todos ser da mesma coluna. Então, vou ter 3 escolhas para cá, 2 para cá, 1 para cá. Então, isso aqui vai ficar vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí o resultado dessa conta, quando você multiplica isso tudo, dá 1.296. Então a gente tem 1.296 possibilidades de preencher esse círculo, né, esses círculos, né, nesse círculo maior, respeitando a condição dada no problema. Beleza? Tranquilo? Bom, então dessa maneira a gente encerra essa questão e encerra a resolução dessa prova. Tá legal? Então, até a próxima.